Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Daqui a pouco já estaremos aí no final do mês 5, né? Mês 5, o quinto mês do ano. E vamos, naturalmente, avançando aí para o final de 2022. Tomara que isso tudo passe, que aconteceu, 20, 21 e tal, e possamos ter um bom final de ano de 2022 e entrar 2023 com uma nova projeção para nosso país, nosso estado, enfim, para a economia de um modo geral, porque a economia andando bem, nós estamos naturalmente muito bem. Vamos torcer, então, para que a economia ande muito bem. É por isso que nós temos aqui no programa espaço como este, o Momento Empresarial. E nesse Momento Empresarial, Giovanni D'Agostinho, aí, Giovanni, como é que está? Tudo bem? Novidades nessa área, porque eu estava falando agora a questão da economia, né? E uma das coisas que travam ou destravam a economia é a estrutura tributária. O nosso IPI aí tem tido uma boa redução, né? Ajuda isso aí a estimular a economia? Silvio Lopes, primeiramente, é uma satisfação estar podendo participar novamente do seu programa, né? Sim, nós tivemos aí novidades, né, no âmbito da área de tributação, que é com relação ao IPI, né? Para quem não sabe, o IPI é mais um dos tantos impostos existentes no Brasil. O IPI é um imposto sobre produtos industrializados. Não é? Então, no Brasil, a empresa industrial paga um tributo, né, sobre ali as suas vendas, a saída dos produtos industrializados, chamado IPI. Né? O IPI, em suma, é um imposto que é não cumulativo. A fórmula de cálculo dele é muito semelhante ao ICMS, onde a empresa industrial compra os seus insumos, né? O IPI destacado na nota fiscal de compra, a empresa acredita na sua escrituração. E quando vende o produto, então, destaca o IPI na nota de venda e a diferença entre os créditos e os débitos vai ser o valor que o empresário vai pagar para o governo, né? Vai preencher a guia de pagamento e pagar ao erário público, né? Em suma, o IPI ele é calculado basicamente dessa forma, né? Diferentemente dos outros impostos, o IPI ele pode ser a alíquota aumentada ou reduzida através de um decreto presidencial, não é? E numa situação inusitada, agora recentemente, no dia 25 de fevereiro de 2022, através do decreto 11.047, o governo federal, o presidente, reduziu genericamente as alíquotas do IPI em 25%, não é? Então, para quem não conhece, existe uma tabela, né? O nome da tabela é TIP, a tabela do IPI, não é? E nessa tabela constam lá a relação de praticamente todos os produtos existentes. E nessa relação tem as alíquotas do IPI. E então, a empresa industrial, quando vende esses produtos, né, faz o enquadramento do seu produto naquela tabela e aplica ali aquela alíquota, não é? Todavia, nesse decreto que foi editado no dia 25 de fevereiro, o governo não editou uma nova tabela do IPI, né? Então, foi redigido um decreto dizendo que, genericamente, a alíquota do IPI seria reduzida em 25%, sem fazer os ajustes dentro da tabela do IPI. Com isso, os empresários, né, os departamentos fiscais das empresas tiveram que, então, ajustar a sua tabela interna, né, do seu sistema emissor de notas fiscais ali, manualmente, né? Tiveram que pegar a alíquota do IPI constante na tabela e, a partir daquela alíquota, fazer a redução de 25% de forma manual, não é? Mas essas empresas, claramente, estavam esperando que fosse editada uma nova tabela do IPI, né, uma tabela completa, para fazer a revisão final, dá para se dizer, não é? Mas agora, no dia 29 de abril de 22, né, para uma surpresa, dá para se dizer, não é? A partir de 1º de maio, então, começou a viger a partir de 1º de maio, o governo editou um novo decreto, substituindo a redução dos 25% para 35%, não é? Então, alguma dúvida surgiu que se seria a redução de 35% sobre a alíquota já reduzida anteriormente, ou se seria a redução de 35%, né, sobre a tabela antiga, antes do decreto de fevereiro. Então, houveram ali alguma coisa acerca dessa dúvida, mas para não ter dúvida, né, então, dessa vez,
Se o telespectador tiver interesse, né, o decreto é o número 11.055, do dia 29 de abril. Então, foi anexado nesse decreto, foi publicado juntamente com esse decreto, através de um anexo, né, isso está na internet, no site oficial do governo, a nova tabela do IPI. Né? Então, nessa nova tabela do IPI, consta ali a redução, na verdade, é de 35% sobre a tabela antiga, né, de antes de fevereiro. Não é? Então, essa é uma boa notícia, dá para se dizer, né? Temos conhecimento de que o governo vai, de certa forma, cobrir com essa perda de arrecadação através do aumento da alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos e das instituições financeiras. Não é? Então, essa é uma boa notícia para o setor produtivo, Silvio Lopes. Essa, na verdade, né, Giovanni, isso aí vem ao encontro daquilo que o governo tem feito, ou seja, tentar estimular a economia a recuperar tudo que nós perdemos durante a pandemia. E vai nessa direção. Exatamente, exatamente. Né? Algumas outras considerações, né, acerca do IPI. Quem paga IPI? Né? Quem é que paga o IPI? Basicamente são as empresas industriais, não é? Mas o que são empresas industriais? As empresas industriais são aquelas que industrializam os produtos, né, que fazem a transformação da matéria-prima num novo produto, perfeito? Isso é empresa industrial. Então vamos imaginar a empresa que industrializa essa mesa, que nós estamos aqui, né, utilizando ela no nosso programa. A empresa vai comprar as madeiras, vai comprar os acabamentos, os pés, né, e vai fazer a montagem, né, vai fazer essa vai tornar essas tábuas todas numa mesa. Vai tornar essa tábua toda numa mesa, né? Também quem promove ali a... Essa chamada indústria de transformação. Essa é a indústria de transformação, exatamente. Então, as empresas que modificam o funcionamento, a utilização, a apresentação, o acabamento da mercadoria, né? Também, se ela promove esse tipo de atividade, ela é contribuinte do IPI, né? A empresa que renova ou recondicione produto usado, deixando utilizável para venda, né? Claro que o produto dela, né? Então, ela compra um produto inutilizável, né? Deixa o produto pronto, recondicionado para o comércio e vende o produto também, né? Paga IPI. E também aquele que importa mercadoria, né? Porque tem ali um conceito que diz que o importador ele é equiparado ao industrial, né? Então, quem importa a mercadoria é contribuinte do IPI com relação à mercadoria importada, não é? Então, a partir disso, o IPI também pode ser utilizado para um planejamento com relação a esse tributo, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, que uma determinada empresa, ela seja uma empresa atacadista e 80% dos produtos que ela vende, ela importa. E 20% é produto adquirido no mercado interno, né? Então, em tese, essa empresa teria aí que fazer o controle disso, porque com relação aos 80% dos produtos, ela tem que pagar IPI, e com relação a 20% dos produtos que estão no seu estoque, não precisa pagar IPI, não é? Vamos imaginar que é uma empresa revendedora de mercadorias no atacado. Então, para essas empresas, né, para diminuir essa quantidade de controle interno que demanda custo, ela pode optar por ser contribuinte do IPI com relação à totalidade das mercadorias. Então, ela paga, ela acredita o IPI sobre todas as mercadorias e debita o IPI sobre todas as vendas, não é? E também uma outra hipótese, né, por um planejamento de mercado. Vamos imaginar que uma determinada empresa vende mais produtos para as empresas industriais. E essas empresas industriais, como são contribuintes do IPI, querem tomar crédito. Então, nada impede, especialmente dessas empresas atacadistas, né, que seja contribuinte do IPI por opção para ampliar seu mercado, para que os compradores tomem crédito do IPI dela, né? Então, aqui algumas considerações gerais, né, e também a informação, a notícia sobre a redução generalizada do IPI em 35% para a partir de 1º de maio. Muito bem, mais uma boa notícia aí, né? Porque naturalmente nós precisamos que a economia caminhe mais rapidamente nesta recuperação, aí nós possamos recuperar não apenas a renda, né, mas também recuperar os empregos na economia. Giovanni, obrigado e até a próxima semana. Obrigado, um abraço. Olá, a essência do ser humano, o que nos diferencia dos animais, foi de certa forma resumida no mantra de René Descartes, tido como o primeiro filósofo moderno. Penso, logo existo. Isso mesmo, não disse ele sinto, mas penso. Pensar é o diferencial que nos define e determina o nosso desenvolvimento. Seja um pensador. Use o potencial mental extraordinário que possui para viver a vida de forma contundente. Razão e fé se completam e, se usados partilhadamente, te farão arrebentar.
Santo Tomás de Aquino foi sábio ao despertar em nós esta realidade. Ser racional é não aceitar tudo, mas escolher e decidir o que aceitar em todas as áreas da nossa vida. Faça a diferença e tenha uma boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nesse espaço estou recebendo aqui nosso comentarista, nosso também entrevistado, o Dr. Gustavo Bernardi. Dr. Gustavo Bernardi, parabéns aí, eu tenho recebido muitas manifestações a respeito daqueles assuntos que eu tenho trazido aqui, que estão pontificando aí, realmente trazendo esclarecimento, reflexão e tal. E é isso, esse é o propósito do programa. Nós estamos aí numa semana que Porto Alegre está recebendo um evento mundial, que é o Saúde Summit, né? O senhor esteve lá e tal, e tem assunto relacionado a isso também, claro. Sim, Silvio. Esta é uma semana que Porto Alegre está vivendo uma efervescência do mundo digital, né? O South Summit, que existe desde 2012 lá em Barcelona, veio para Porto Alegre, né? E com um sucesso estrondoso, Silvio, né? Ontem você não conseguia caminhar dentro do evento. Aliás, tem que se pensar se os próximos eventos não tem que aumentar, né? E com muita coisa interessante, muita informação interessante, muita tecnologia que nós desconhecíamos no ano passado e que hoje estão disponíveis, né, na área de saúde, viu? Muitas coisas interessantes na área de saúde e diagnóstico, né? Mas como eu sou da área imobiliária, eu queria trazer uma questão da área imobiliária. Muito se pensa, né, de que essas tecnologias, essas novidades tecnológicas demorariam muito tempo para alcançar até nós, até o cidadão comum, que não é um cidadão, não é um player do mundo tecnológico. Pois observa que aqui em Porto Alegre, no mês passado, ocorreu a primeira transação do Brasil de um imóvel através de um token digital, né? De um blockchain, como se chama, né? Veja, olha que coisa interessante, Silvio. A forma de tu transacionar imóveis sempre foi através de uma promessa de compra e venda e uma escritura de compra e venda. Silvio comprava do Gustavo, lá dentro da matrícula saía o Gustavo e o Silvio se tornava dono. Pois uma startup aqui de Porto Alegre chamada Netscapes, né, criou uma ferramenta, né, que permite vincular uma matrícula de um imóvel, né, num token digital, num blockchain, né, que tu certifica através de um token digital. E isso possibilitou, Silvio, que uma empregada doméstica aqui de Porto Alegre, que não tinha renda suficiente para fazer financiamento habitacional em nenhum dos sistemas do financiamento habitacional, conseguisse comprar um imóvel de R$155 mil, financiando R$129 mil desta forma. Isto é algo assombroso para o mercado imobiliário, porque é uma novidade extrema, absoluta. Isso foi permitido porque o nosso primeiro... o Registro de Imóveis da Primeira Zona aqui de Porto Alegre, do Dr. Lamana Paiva, instrumentalizou isto, ou seja, e a imobiliária que fez a transação foi a Guarida Imóveis, né? Então isso, Silvio, demonstra como essas questões de tecnologia, de novidade, de startups do mundo tecnológico estão chegando até nós, estão chegando até os mercados tradicionais. Inclusivistas da população toda também, né? É muito interessante entender que isso também passa por uma questão disruptiva, né? Uhum. São jovens pensando o mundo de forma diferente e criando soluções para aquele tipo de pensamento que eles têm. Nunca um advogado de direito imobiliário ia parar para criar uma solução como essa se não fosse instigado por um jovem que vive no mundo tecnológico a criar uma forma nova de fazer as coisas. E observe, olha os bancos digitais. Quanto tempo faz que tu não vai numa agência bancária?
Ninguém mais vai em banco. Hoje está tudo na palma da tua mão, né? E isso também permite o acesso de pessoas que cotidianamente não tinham acesso a esses sistemas. Isso mostra como realmente a gente está vivendo um mundo novo, né? E aproveitando que nós estamos, então, nessa semana do Soft Summit aqui em Porto Alegre, é preciso que a gente abra os olhos para essas novidades, né? Se isso chegou no mercado imobiliário, que é tradicional, que é um mercado do papel, né? Do físico, né? Isso vai chegar em qualquer mercado, Silvio. Perfeito. Essa questão que tu colocas aí dessa mudança, inclusive no setor financeiro, eu sempre cito um exemplo aqui. Agora, dois casos. O Bradesco, por exemplo, já fechou mais de 1.400 agências no país, físicas, né? Exatamente por isso. Quer dizer, hoje tu faz as coisas de casa, telefone e tal. Aqui no meu bairro, Menino Deus, eu até vou citar o nome do banco, o Banco Santander. Ele tinha ali na José de Alencar, esquina Padre Cacique, uma agência grande ali e tal, e tinha dele em cima, no primeiro andar, ele destinava para um caixa, para vários, 5, 6 caixas. Hoje não tem mais isso. Tem um caixa só lá embaixo, porque a demanda reduziu drasticamente. As pessoas, como tu diz, né? Então, está mudando também essa questão corporativa do setor financeiro do ponto de vista de física, né? Agora a coisa mais é virtual. Sim, vou te dar um exemplo meu. A minha conta no Banco Itaú, que antes era numa agência aqui de Porto Alegre, agora é numa agência que concentra aquelas modalidades de conta lá em São Paulo. Meu gerente fica em São Paulo, mas eu falo com ele 24 horas por dia. Entro ali no meu celular e ontem era 11 e pouco da noite, eu precisava organizar uma viagem que eu vou fazer amanhã e estava falando com ele lá. Perfeito. Então, tu vê, isso tudo mudou. A saúde, Silvio, rapidamente vou te dizer, aproveitei que eu estava no South Summit e tem uma startup em que tu faz um exame, né, dentro de uma cápsula e ele te dá todas as tuas possíveis doenças genéticas ao longo da tua vida. Fui correndo fazer esse exame lá ontem, né? Uma coisa assim. E a relação era muito extensa ou não? Não, mas eu não recebi ainda. Não recebeu ainda. Vai demorar um pouquinho. Mas um exame rapidíssimo. Que beleza, que maravilha. E te dá todas as possíveis doenças genéticas que tu vai ter. Coisa assim, nós ficaríamos aqui 2 dias falando sobre o que está acontecendo. Que maravilha. É um campo maravilhoso, atrativo, né? E realmente ainda muito desconhecido, né? Vamos devagarinho conhecendo, né, essas inovações todas aí. Os jovens hoje têm um papel muito interessante nisso. Nós, na nossa idade, não estamos. Eu cheguei em casa, fui falar com meu filho de 14 anos, ele já sabia tudo que... Você está me dizendo isso? Eu já sei. Eu te ensino. Bernardo, um abraço, muito obrigado. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, o professor Saul Sastre, nosso comentarista, nosso entrevistado. Quer dizer, nós estamos hoje, né, professor, nessa semana, em Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e o Brasil está recebendo um evento de marca internacional. Sim, a Soft Summit, né? Esse evento ele nasceu lá em 2012 na Europa, em Madrid, e ele veio agora para o Brasil e com muita honra em Porto Alegre, né, Silvio? Eu estive lá no primeiro dia do evento, fantástico, assim, a organização, mais de 500 palestrantes de todo o mundo, mais de 70 países. Então, muitas vezes a gente não tem ideia, né, do que um evento desses representa em termos de tecnologia, de informação para dentro da nossa sociedade. E ali veio disseminando, né, muita ideia bacana, muita inovação, muito empreendedorismo, trouxe em foco também as startups,
trouxe também patrocinadores de startups que têm projetos, né, como Marco Polo, o próprio Banrisul, que mais que eu vi lá? Eu vi também as incubadoras, as universidades em peso, né, coisas muito bom, muito bacana de se ver. Inclusive acontecendo numa área de Porto Alegre, né, que está sendo recuperada e se preparando para receber eventos desta natureza, né? Porque isso aí traz não só a questão de geração de negócios, né, de inovação, mas também, sobretudo, turismo para a cidade. E também muito bacana, a Brigada Militar ontem fazia patrulha de lancha, jet ski ali na orla, né? O pessoal, o evento estende até a orla do Rio. Tinha um pouco de chuva, então juntou um pouco de barro, né? Mas normal, né, se vê assim. Mas foi bastante interessante. Eu, como consultor, eu sempre trago a ideia que existem as empresas do século XX e as empresas do século XXI. Muitas vezes chega lá na PS Capital uma empresa do século XX. O que é uma empresa do século XX? Uma empresa que não inova, que não faz nada diferente. Uma empresa conservadora, digamos, né? Não, nem é. No sentido assim de estar parada, um pouco mais estabilizada e tal. Eu vejo, ao contrário, até muitas vezes eu fico pensando nesse conceito. Eu acho que a empresa conservadora é aquela que inova, que busca novidades e tudo mais. E as empresas que mais assim correm risco são as que não inovam. Então, uma mudança de conceito, né? Hoje em dia, tu não inovar, tu não buscar novidades, é ser muito conservador nesse sentido, é ser muito ousado, porque a empresa não sobrevive numa situação no mercado hoje que não estiver linkado o seu negócio com possibilidades de ampliar fronteiras, de trazer pessoas de fora. Por exemplo, por que é que não se pode contratar um colaborador de São Paulo, do Rio de Janeiro, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, ou mesmo da Europa, para trabalhar na nossa empresa? Hoje é tudo remoto. Então, isso é uma forma de trazer uma cultura diferente, de tu promover uma visão diferente para o teu negócio, né? E numa visão plural, tu consegue avançar muito mais nesse nosso mercado global. Professor, esse evento, que é um evento de marca internacional, de marca mundial, ele, na verdade, também está recuperando aquilo que nós tínhamos perdido durante a pandemia, ou seja, os eventos presenciais, né? Hoje temos aí, eu vi um dado outro dia de uma empresa de organização de eventos, de palestras, que 80% das palestras durante a pandemia eram online, era à distância, né? Mas que hoje está se recuperando isso e poderá chegar, assim, no máximo 30% os online. Ou seja, o evento presencial é muito mais, aproxima mais as pessoas, aproxima mais a empresa do mercado e tal. Eu acho que é melhor isso também, né? Depende, né, Silvio? Porque essas questões, no nosso escritório lá, a gente faz muito pouca reunião que não seja virtual. Mas uma reunião virtual, tu resolve, tu faz 3, 4 numa manhã, mais 3, 4 à tarde. Se for presencial, tu faz 1 ou 2. O que está acontecendo, posso falar do ambiente acadêmico também. Algumas matérias mais assim práticas estão sendo dadas presencialmente. Outras matérias mais genéricas, mais teóricas, estão sendo dadas em ensino à distância. E agora existe a aula síncrona, que é aquela aula que tu recebe a informação na hora e ainda tu consegue assistir depois, porque é uma aula que fica gravada, porque essa aula é através do computador. Então, são essas 3 modalidades de que as universidades estão utilizando para dar suas aulas. Então, assim, nunca mais vai voltar ao que era, a gente sempre fala sobre isso, né? Questões assim, até para se questionar, grandes estruturas educacionais que existem hoje, grandes estruturas empresariais, começam a perder o sentido. Porque hoje, os nossos escritórios, por exemplo, viraram coworks, que os colaboradores vêm em horários que a gente combina, e aí eles aparecem lá, fazem as reuniões, vão embora e produzem de casa. Então, isso é um novo paradigma, né, que ficou herança boa de uma situação muito ruim que foi a pandemia. Mas como é que está assim, a perspectiva para até o final do ano? Nós estamos aí no primeiro semestre de 2022 e até o final do ano, na questão da tua empresa, por exemplo, assim, que essa parceria que tu tem com o mundo empresarial. Olha, se falando em termos de Brasil, a gente atua no Brasil todo, certo?
A gente até tem feito algumas webinars com o pessoal mais lá do norte, do nordeste e tal. O Brasil está numa ressaca decorrente da pandemia muito grande, ainda agravada pela questão da guerra. Os negócios eles ainda não prosperaram, na minha opinião, como deveriam prosperar. Então as empresas estão fazendo de tudo para sobreviver. E nesse momento é fundamental o auxílio do governo, como por exemplo agora veio o HELP do governo federal para renegociar as dívidas do Simples Nacional. Isso foi uma grande sacada. E é muito interessante porque tem um escalonamento lá da PGFN que as empresas mais prejudicadas vão ter mais benefícios de desconto de multa, juro e inclusive 100% dos honorários advocatícios que vão ser cortados para essas empresas que tiveram uma redução, comprovadamente, logicamente, de faturamento. Então é uma das medidas, mas eventos como esse do Summit aqui em Porto Alegre também porque faz o empreendedor despertar para novas tecnologias, para ver o que eu posso fazer de diferente no meu negócio, para que eu possa, então, atingir um novo mercado e continuar crescendo. Aquela frase que eu sempre falo, do Goldsmith, né? O que nos trouxe aqui não vai levar adiante. Né? E esse é o momento que o brasileiro, o empresário brasileiro e até do mundo, ele está enfrentando. Então, a inovação, e aí o governo foi muito feliz, tanto com o HELP, quanto o governo do Estado aqui em participar da colaboração da organização desse Summit, para poder se disseminar isso, injetar isso na cabeça do empresariado. E a gente observa já que na economia já existe uma certa recuperação, não aos níveis anteriores, alguns setores a níveis até superiores à anterior à pandemia, mas exatamente pelas medidas que o governo tem tomado. Não só o governo federal, né, mas até no bojo de toda essa questão do governo federal, os governos dos estados e dos municípios. Então, a retomada da economia começa também com o governo vendo, né, e sentindo exatamente o que aconteceu de realidade, na prática, às empresas durante a pandemia. O governo tem que ser um facilitador, não um dificultador, né? E isso é uma mudança cultural, é um paradigma diferente que começa em uma empresa pública ou privada, mas a privada demora 7 anos para migrar de cultura, né? E uma empresa pública um pouco mais, às vezes uma década, mas começa a trazer essa informação para a cabeça do servidor público, para a cabeça do gestor, para a cabeça do político, que ele tem que facilitar. Para quê? E eu falo com muita ética, com muita propriedade nisso, mas que ele tem que facilitar para que as empresas possam, então, se desenvolver. Existe um jargão, até então, no meio empresarial, o governo não atrapalhando já está bom. Isso é um horror, né, Silvio? Porque o governo tem que ajudar o empresário a se desenvolver, porque é através do empresário, do empreendedor, que nasce toda a riqueza do país, que é a grande mola. Isso o Schumpeter já falava lá no século passado, né? Que acaba sendo a grande mola propulsora de todo o desenvolvimento de uma nação. E essa história de que empresário suga o trabalhador, tudo mais, isso é um discurso ultrapassado do século passado. Uma coisa ideológica, exato, né? Que não se aplica para os novos tempos. E a Summit está aí para comprovar tudo isso. Tá, a tua expectativa, então, é que tenhamos um bom ano até o final desse ano de 2022? Silvio, o bom ano é a gente que faz, né? Através do... A gente constrói, né? A gente constrói, exatamente. Então, para algumas empresas não vai ser um ano bom, para uma parte vai ser um ano médio, para outras vai ser um ano excelente, a partir daquilo que ele acredita e aquilo que ele direciona. Muitas vezes na sala de aula eu perguntava para meus alunos até onde cresce uma empresa e ficava, mas até onde é que pode crescer uma empresa? Cresce até a capacidade de desenvolvimento do dono, ou do gestor, ou da equipe que está lá. Então é isso. Quanto mais desenvolvido o empreendedor, quanto mais ele buscar informações, quanto mais ele abrir a cabeça, mais a empresa dele vai se desenvolver. Quem determina o limite é o próprio dono. De tudo, né? Gestor, né? Claro. De tudo, tanto da empresa quanto da própria vida. É verdade, E tem que ter muita sabedoria. E o que é sabedoria? É saber viver, é saber fazer a gestão, é trazer, né, o prazer de empreender, de realizar para o seu negócio, mesmo diante de tantas agruras que nos são imputadas aí no dia a dia. Inclusive participando de eventos como este, né, que está acontecendo em Porto Alegre, porque esses eventos abrem muito a cabeça das pessoas, né, novas tecnologias, inovações que estão acontecendo fora daqui, inclusive em países mais desenvolvidos. Isso é importante, né, esse tipo de comparação. Eu não sei se tem ingressos ainda. Né, porque, não, acho que não tem mais. Porque estava muito lotado, assim, a Summit. A demanda. Mas tem, assim...
como assistir depois algumas palestras Com pela certeza. internet e tal. É interessante buscar para quem não foi, é interessante buscar essas informações. Professor, obrigado pela sua presença, uma boa semana. Muito obrigado por estar aqui e uma boa semana para nós. Tá bom, professor Saulo Sastre, muito obrigado pela sua presença aqui. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, com muito prazer, muita honra, estou recebendo aqui o nosso consultor, Antônio Carlos Nazi. O Nazi só não tem vindo mais, a pessoa me pergunta porque ele viaja muito, é consultor e tal, tem muitas viagens pela América e tal, né? Nazi, muito obrigado pela tua presença aqui, a gente fica muito honrado porque eu sei que a tua agenda não é fácil. É que pega esse período de janeiro, abril, para nós é complicado, né? Porque tem os encerramentos de balanço, tem as assembleias gerais, tem E muita reunião gente de tá presente conselho agora, né? e tal. E voltou a questão presencial agora, né? Mais virtual. Lógico, tem muita reunião virtual ainda, né? Eu hoje, até à tarde, vou participar de uma reunião de conselho, também vai ser virtual. Mas voltou muito presencial, né? E então, viagens, né? Pelo Brasil todo aí. Verdade. Nós atendemos 10 estados aqui no Brasil. Puxa vida, Com clientes em 10 que estados. maravilha. Então, E já não é de hoje, né, meu? Isso é a tua história sim, toda, né? Sim. Nazi, me diz uma coisa, a economia começa a dar os sinais, né? Hoje tivemos agora um aumento da taxa de juros e tal, nos Estados Unidos também. Como é que tu está vendo a macroeconomia? Eu acho que ainda nós vamos levar algum tempo para fazer uma recuperação da economia e crescer. Eu acho que o crescimento para esse ano vai ficar aí nesses 2%, que estão estimando, 2,5% e tal. Acho até que vai ser bom se chegar nisso aí. Mas nós ainda estamos patinando muito, né? A própria economia mundial está muito complicada, né? E inflação em todo, né? Os Estados Unidos nunca teve uma inflação de 8,5% há mais de 40 anos, né? E nós aqui estamos voltando a ter esse processo da inflação, que é uma questão de demanda e vamos continuar com essa situação. Então, eu acredito que a economia vai realmente reagir lá por 2024, 2025, aí que nós vamos ter um crescimento mais sustentável, porque enquanto nós não tivermos uma reforma tributária, nós não vamos desonerar, né, as empresas. Isso é um fator. Segundo, nós estamos com uma dívida interna, já falei isso aqui várias vezes, e com uma taxa de juros de 2,75%, né, para uma dívida interna de mais de 5 trilhões, é fácil fazer o cálculo, né? E se nós estivéssemos ainda apurando superávites primários, né, nós vamos para o ano que vem com 63 bilhões de déficit, né, primário. Então, nós não conseguimos nem pagar o juro, né? Você faz um cálculo aí de 12%, não é? Sobre quase 5 bilhões, você tem uma taxa de juro que faz com que a dívida interna aumente 600 bilhões por ano, né? Nós vamos bater nos 6 trilhões, né, de Quase dívida o interna. PIB brasileiro, né? Quase o PIB brasileiro. Muitos economistas acham que isso aí ainda é uma relação ainda que dá para administrar.
até que vai chegar num ponto em que o investidor, o comprador do título do Tesouro brasileiro não vai querer mais confiar nessa economia. Então, essas são as dificuldades que a gente vê. Tivemos o azar esse ano da safra agrícola ser um horror. Aqui no Rio Grande do Sul, e Santa Catarina especialmente, no Paraná foi parte assim ou não. Eu estava em Goiás semana passada e lá o pessoal colheu normal, né? Soja na faixa de 80 sacos por hectare e tal, que é um nível bom. Então, a agricultura lá para cima ela não sofreu muito, né? Mas aqui no sul foi muito violento, né? O milho praticamente foi 100% de perda e o soja ficou aí nos 50%. Então, eu vejo com esse lado. E estamos no ano político, né? Aí a gente está vendo toda essa bipolarização, né? De Lula, de Bolsonaro e tal. E acho que vai ficar nisso aí mesmo. Eu não acredito em terceira via. O Bivar já está se candidatando a presidente pela União Brasil, né? Então não vai surgir. PSDB, eles não se entendem entre eles. Muito cacique, pouco índio, né? Então os próprios caciques lá eles não se entendem. O MDB está esfacelado, porque o Renan Calheiros quer apoiar o Lula e os outros querem apoiar a Simone Tebet. Então, a perspectiva, eu acho que vai ficar entre os dois, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Eu, circunstancialmente, nem vou estar no dia da eleição aqui. Tenho uma reunião na Argentina e lá em Buenos Aires e vou ter que ficar por lá. Essa questão da terceira via, eu sempre imagino assim, claro, nós não somos especialistas na área de política, mas para mim essa terceira via é uma divagação, porque terceira via que é o pessoal que foi rejeitado dos partidos de esquerda que vão constituir uma coisa para confrontar o Bolsonaro, porque a terceira via é o Lula e a terceira via contra o Bolsonaro. Na verdade, é o conservadorismo contra a esquerda. Exatamente. Por isso que não tem. E eles não se entendem, não se entendem. E não tem candidato de expressão. Quem é que conhece o seu Bivar? Ninguém. Quem é que conhece a Simone Tebet? Agora está apareceu naquela CPI. Mas já foi queimada também, já está fora de condições de participar, creio. Então, o nosso governador, ex-governador, tentou, etc. Tal. O Dória não tem chance nenhuma, ele tem uma rejeição violenta. Então, eu não creio que vai acontecer a terceira via, não. Ou se acontecer, né, o Bivar vai ser candidato. Mas não tem chance absolutamente nenhuma, né? O que tu me diz da South Summit que aconteceu essa semana passada aqui em Porto Alegre, esse evento de inovação e tal, porque é uma coisa importante, né? E, sobretudo, vindo para Porto Alegre, um evento mundial, né, o Nazi? Eu acho que foi um acerto muito grande do Sebastião Melo em buscar, trazer o evento para Porto Alegre. Foi lá na Espanha, né? Ele, o governador também, Leite, e trouxeram para cá. E está sendo, foi um sucesso o evento, né? E eu vi entrevista de alguns estrangeiros, né? Dizendo que estão encantados com Porto Alegre, né? Estão esperando o pôr do sol, né? É verdade, Estão esperando o pôr do sol. Aliás, tu falou que estão encantados com Porto Alegre, na verdade, assim, tu é de Porto Alegre, né, Nath? Sim, sou de Porto Alegre. Então, nós observamos, eu sou de Uruguaiana, então eu já estou aqui há muitos anos, há mais de 50 anos, mas, na verdade, assim, Porto Alegre está se habilitando a ser uma capital também de atração turística, né? Porque isso é bom para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul, até para a região da Serra. Eu sempre digo assim, porque para vender o Rio Grande do Sul agora, tu não vai vender só a Serra, tu vai vender também a capital. Né? Então, isso agrega no valor do turismo. Isso é bom para todas as regiões. Eu vejo ali no Taimbezinho, por exemplo, eu já fui algumas vezes lá, né? Eu peguei dias com neblina, outros sem neblina, tem uma visão fantástica, né? Mesmo descendo ali pela estrada ali, na Rota do Sol, quando tu pega de ver de baixo para cima, também é maravilhoso. Aquilo ali vai ser o Gramado 2. Né? Aquilo ali, a hora que asfaltar e criar um polo aí de hotelaria e melhorar lá o acesso e tudo mais, aquilo ali vai ser um polo de turismo fantástico. Eu acho que vai ser o Gramado 2 ali, né? E os eventos empresariais? Tu participa de alguns eventos empresariais, né? Normalmente, né? Como é que estão retomando tudo normal? Estão retomando. O exemplo foi esse daí da South Summit, né? Então, nós tivemos aqui na nossa classe contábil, nós fizemos um evento lá na PUC, presencial e também híbrido, né? Mas tinham 700 pessoas, que era o limite lá do Salão de Atos da PUC, para
ter a separação e tal. E foi um sucesso, né? Foi a Convenção de Contabilidade aqui do Rio Grande do Sul e a Conferência Interamericana de Contabilidade. Então, um evento que ao todo teve participação de mais de 3 mil pessoas. Então, eu vejo que os eventos estão, e os próprios eventos, shows e tudo mais, né? Estão voltando ao normal, as festas estão voltando ao normal. A vida está voltando ao normal. Exatamente. Embora eu diga assim, ó, eu não peguei Covid, graças a Deus, e trabalhei todo o tempo. Eu não parei. Também, nunca peguei. Eu não parei verdade, um dia, um outro dia que fui à praia e tal, que a esposa estava lá, mas não parei. Mas aproveitando essa questão da contabilidade, o dia do contador de contabilidade era foi agora há pouco 25 tempo. 25 de abril. 25 de abril, né? O contador em setembro. Contador em setembro. Dia da contabilidade. Contabilidade é 25 de abril. Foi 25 de abril. A contabilidade, sobre isso que eu queria falar contigo, a contabilidade mudou muito porque, na verdade, todas as profissões, elas foram afetadas de uma forma ou de outra, mais intensamente umas que outras, né? Com relação a Covid e tal, essa pandemia toda desde 2020. Está tudo retomando, a contabilidade também, e ela mudou do ponto de vista de conteúdo, de forma de fazer a contabilidade? Sim. Eu digo assim, ó, nós em 19, vou contar um pouco da nossa experiência, nós começamos a implantar com os clientes uma auditoria através de acesso à distância, ou seja, eliminar um pouco despesa de viagem para o cliente e tal, e houve uma certa resistência do pessoal. Alguns toparam e outros não, mas então a gente começou a aumentar o número de acessos e fazer do escritório, de casa, se fazer o trabalho da auditoria. Lógico, tem muita coisa que você tem que fazer presencial. Mas quando veio a pandemia, o próprio cliente disse, não vem que eu está todo mundo em casa e tal. E houve então uma modificação substancial, né, no trabalho nosso com o cliente, em fazendo à distância, o cliente trabalhando à distância e funcionou muito bem. As reuniões também foram à distância e todo mundo se entendeu e as coisas foram natural. E isso veio para ficar. Veio para ficar e vai continuar, não é? E várias atividades, eu tenho falado com amigos meus, advogados, escritório de advocacia, com a justiça trabalhando também, né, em home office, fez com que os advogados também trabalhassem em casa, né? E aconteceu conosco, com outras profissões, na área da publicidade, aconteceu muito isso, né? Eu tenho um filho que mora em São Paulo e trabalha numa grande firma de publicidade e tinham 4 andares da sede, né? Hoje tem 2, né? E com tendência de diminuir. De redução. Então, muitas empresas mesmo de auditoria, de consultoria, também reduziram bastante os espaços físicos, porque as pessoas se acostumaram a trabalhar em casa. Eu tenho pessoas que estão... A minha contadora lá está trabalhando em casa. Não vai ao escritório uma vez por semana. Então, vai se mudar. Né? Isso veio para ficar, né? E depois a própria tecnologia, né? Aumentou muito. Nós, hoje eu digo, esses dias eu estava conversando com uns colegas das Big Four aí, e está dizendo, nós viramos firmas de tecnologia, não somos mais firmas de auditoria, nós somos firmas de tecnologia, não é? Porque todo o trabalho é feito na base da tecnologia. E aí, com a implantação da auditoria analítica, que possibilita você entrar em todo o banco de dados do cliente e auditar 100%. Você pode eliminar a amostragem, se quiser. Pode fazer a amostragem que você quiser sobre todo o banco de dados. A tecnologia que nos propiciou isso, né? Então, eu tenho dito, olha, nós temos que repensar um pouco a estrutura e a forma de atuar das empresas de auditoria, que hoje só contador pode ser sócio. E daqui a pouco não tem que abrir para outros profissionais de tecnologia, porque a empresa virou uma empresa de tecnologia. Com certeza. Tá? Com as práticas de auditorias internacionais, que se adotou no Brasil desde 2009, mas outros já vinham se adotando, a gente também já vinha adotando práticas internacionais antes, mas nós vamos ter aí ainda uma evolução muito grande no trabalho profissional, né? Perfeito. Contador. Aliás, eu tenho muitos... Não diz que o contador vai desaparecer nada, cada vez tem mais trabalho. Vai se transformar, vai se transformando, né? Isso é transformação. Porque, na verdade, embora economista, jornalista economista, mas como relação à economia, eu sempre tive muito contato com a contabilidade, até porque nós temos, na economia, temos cadeira de contabilidade, aprendemos muito e tal.
Mas eu vejo assim que em todas as profissões, as mulheres hoje, elas estão pontificando, né? Quer dizer, as mulheres hoje são advogadas, a maioria é mulher, a medicina, enfim, várias profissões. Na contabilidade também acontece isso. Aconteceu, hoje, se você pegar o número de profissionais inscritos nos conselhos regionais, né, o Conselho Federal tem uma previsão que este ano as mulheres já passam a ser maioria dos profissionais da contabilidade. No meu tempo, quando eu me formei, nós tínhamos 3 mulheres, só as primeiras 3 mulheres formadas em contábeis na PUC. Né? Antes só tinha homem formado. Né? E ali começou o desenvolvimento. Um dia eu fui fazer uma palestra na PUC, achei que estava na filosofia, só tinha mulher dentro da aula. Né? É verdade. Ou no colégio normal, né? Que lembra do normal, né? E tal. Mas na economia também era assim. Quando eu comecei meu curso de economia, lá no começo da década de 70, na Unicinos, era assim, quer dizer, na minha primeira turma de economia, nós chamava Ciências Econômicas, né? Ciências Econômicas não tinha uma mulher. Elas começaram a aparecer depois do 3º, 4º ano que eu veio de outros lugares e tal, 2, 3 e tal. Hoje, também na economia, as mulheres são praticamente metade, né? Quer dizer, então... Que bom, né? Esse é um fenômeno, um equilíbrio interessante. Fenômeno mundial, né? Eu me lembro, muitos anos na nossa empresa, na área de auditoria, nós não tínhamos nenhuma mulher. A auditoria era uma coisa tipicamente masculina. Masculina, né? Então, depois começou justamente a gente fazer os convênios com as universidades, para pegar o pessoal de último ano, especialmente. Aí começou a ter que admitir mulher, porque elas eram a maioria que se candidatavam à área de auditoria. Então, são mudanças importantes. Né? E eu te diria, por fim, assim, eu me preocupo, a gente está falando um pouco de política, esse conflito dos poderes, né? O Supremo, o Alexandre de Moraes, o ministro, não vai gostar que eu vou dizer, mas é o pior Supremo que nós tivemos até hoje no Brasil. Não há disparado. Notícia, não há notícia. Doutor Paulo Brossard deve estar se remoendo no túmulo, né? Porque, além da qualificação, a postura ética está complicado. Né? Eles são militantes, hoje, né? Estão complicando a vida do Brasil. Em vez de simplificar, estão complicando. Não é só culpa deles, tudo bem, mas o que eu quero dizer é que depois que criaram a TV aberta, a TV Justiça, virou um palco de celebridades. Então, aí todo mundo quer aparecer. Nós estamos numa sociedade em que nós precisamos de líderes e não de celebridades. Nós estamos numa sociedade que os caras, o que almejam é celebridade, né? Aparecer de qualquer maneira. Por exemplo, assim, eu não sei, mas eu acho que o cara do Supremo Tribunal, se tu pegar o Supremo americano, né, os caras eles só se apresentam nos autos, ninguém conhece os integrantes da Suprema Corte americana, raramente se conhece, se sabe, quando alguma causa, né, um caso de maior repercussão, se sabe que era o juiz. Mas aqui era assim. Era assim também. Aqui era assim. As sessões eram secretas, eram fechadas. Podia lá o advogado que ia defender o seu cliente, né? Mas ninguém sabia como é que funcionava o Supremo. Eu me cresci não sabendo como é que funcionava o Supremo. Sabia as decisões que eram publicadas e tal. E as pessoas, lógico, né? Os ministros. Mas você não via o ministro da entrevista em jornal e televisão. Não, e ministro que tem página, tem espaço na internet hoje, né? Elas criam seus próprios canais de televisão, né? Isso que a pior coisa é isso. Eu acho que o Estatuto do Supremo devia proibir essas coisas. Quer dizer, atualizar o Estatuto, proibir. O cara não pode. O cara tem que ser reservado. Quer dizer, hoje nós sabemos que tem ministros, eu chamo que aquilo é uma legião. Quem entende sabe o que quer dizer com legião. O Supremo virou uma legião. Então, os legionários que estão lá, eles estão fazendo política partidária, são militantes políticos. As próprias decisões, e isso eles deixam a bola picando, as próprias decisões deles são parciais. Você vê que eles só um lado, eles só visam condenar um lado e proteger o outro. Então, isso aí é a coisa pior que tem. Tu darias, assim, digamos, uma mudança na forma, no critério de escolhas dos juízes do Supremo e não através do presidente da República? Por mim, deveria ser cargo de carreira. Deveria passar pelo STJ. Um pente fino também, né? Passar pelo Judiciário, ser desembargador, passar para o ministro do STJ e depois ir para o Supremo. Seria o ápice da carreira, né? O ápice da carreira. Para de indicação de presidente indicar ministro, etc. Tal. É isso que dá o caráter político da coisa. Né? Se nós pegar lá, eu vejo esses legionários do Supremo,
eles estão, a maioria deles, que estão dando coisa aí pano para manga, são vinculados a partidos políticos. Eram advogados de partidos políticos. Semana passada saiu no jornal, no noticiário aí, eu não vou dizer o nome do ministro, um ministro, jantando com as cúpulas partidárias, etc. Tal, não pode, né? Isso é inadmissível, né? Quer dizer, é falta de respeito. E aí eles ficam bravos quando dizem que a população vai para afrontar e querer enquadrar o Supremo. Ora, e exige respeito por isso, mas quem não está se respeitando, a própria instituição em que eles estão inseridos são os ministros. Então, essa é a questão que conta, né? Lamentavelmente, nós estamos nessa situação, mas esperamos que a gente possa melhorar isso, fazer o Brasil crescer, e isso que a gente quer, né? E vamos chegar lá. Eu acho que tenho certeza que o Brasil é grande, tem uma economia diversificada. A gente andando por esse Brasil, a gente vê o que tempo nós estamos perdendo com discussões inúteis. Né? Podíamos estar muito mais avançados. Mas tu tem uma expectativa boa até o final do ano agora ou não? Porque não, a questão da inflação parece estar mais ou menos controlada. Eu acho que tá. Eu acho que também tu tem uma situação de falta de recurso, né, para a população. O consumo, né, diminuiu, então foi mais classificado e tudo mais. Então, a tendência é não ter uma pressão forte, né, sobre os preços. Mas eu não vejo perspectiva de crescimento aí de mais de 2% esse ano, e vamos ficar nisso aí também ano que vem, porque não tem consumo, né, Tia? Um automóvel que custava 80 mil no ano passado está custando 130 mil esse ano. O que aconteceu no automóvel? Aumentou o custo do aço, tudo bem. Né? Falta chips, etc. Tal, mas não tem nenhuma justificativa. Né? Se você vai fazer uma compra no supermercado, a mesma compra, eu sou um cara que se me perguntar o que eu gastei em fevereiro de 80 no supermercado, eu sei, tenho anotado. Então eu sei, a minha inflação de alimentação não é 10%. Não é. É muito mais. Claro. Né? Então, isso toda a população fala, né? O que eu comprava no ano passado, eu estou gastando o dobro agora para comprar a mesma coisa. Então, isso é ruim, né, para o país, para a economia. Mas é a realidade que nós estamos vivendo. E tem ainda uma quantidade grande de desempregados. A pandemia criou o trabalho informal, não é? Quer dizer, o número de informais e de não terem nem emprego e tal é grande no país. Mas nós já tivemos 14% da população economicamente ativa de desempregados e estamos hoje com 11%. Quer dizer, houve uma redução significativa. Está muito alta ainda, né? Mas há uma redução, né? Mas ainda tem isso, são estatísticas que estão aí, especialmente na área da Justiça do Trabalho. Eles têm que... O volume de trabalho informal cresceu assustadoramente. Né? E justamente porque com a pandemia isso aconteceu, né? Mas também há um incentivo para novas empresas. Né? Eu ouvi um dado do IBGE outro dia aí que mais de 2,5 milhões de novas empresas, o empreendedorismo está também sendo fomentado, né? Isso é importante, né? Os jovens estão tendo essa oportunidade hoje, não só ser empregados, mas empreender. Empreender, e o jovem hoje está buscando uma alternativa, né, com essas startups e tal. É impressionante, né? Nós estamos desenvolvendo agora na empresa um outro software para auditoria, justamente para agilizar mais o trabalho, mas com uma juventude, né, participando do processo. Espero até junho estar com tudo pronto. E é uma coisa que vai desde da captação do cliente até a emissão do último relatório. Tudo informatizado. Tudo, né? Você participa de muito evento fora de Porto Alegre, fora do Rio Grande do Sul, mas aqui em Porto Alegre, eventos promovidos aqui no estado mesmo. Como é que estão esses eventos? Ainda está devagar, né? Está devagar, né? Está devagar, Está devagar. Porque as empresas estão se recuperando. Então, muitos setores bombaram com o setor aí do vinho, por exemplo, as vinícolas, durante a pandemia, aumentaram significativamente. Eu ajudei bastante nisso. Tu também, né? Eu também. Ajudamos bastante essa recuperação. Então isso ajudou. Mas tu pega a hotelaria agora está voltando ao normal. Nós tivemos clientes que fecharam, com 500 apartamentos fecharam durante quase 2 anos. Né?
Nazi, para concluir nossa entrevista, uma belíssima entrevista hoje, tivemos um tempo para conversar com o Nazi, a modernização de Porto Alegre, o centro histórico de Porto Alegre. Eu sou um entusiasta por Porto Alegre. Só essa aí que já fizeram até ali, o parque, né? do skate ali. Esse empreendimento que vai ser ali no Barra Shopping, né? Aquilo ali são, não sei se são 18 ou 20 edifícios, não é? E eles vão recuperar toda aquela, vão ali assumir a orla ali até o campo o campo do Grêmio vai sair dali. Vai sair dali. Vai sair dali. Então eles vão emendar praticamente, né? E que mais o Pontal ali, aqui vai ser o Hotel Hilton ali, né? E até o Leroy Merlin também. É isso, é. É Leroy, né? É, Leroy Merlin. E vai abrir agora, né? Então, aquilo vai dar um salto, né? De beleza para Porto Alegre. De qualidade de vida, né? Eu acho que é importante. Vai até o Beira-Rio, né? Está previsto fazer aquele centro de convenção no Beira-Rio, a recuperação do Gigantinho também. Tá? Então, essa hora vai emendar ali até o Pontal e do Pontal em diante também vai. É uma beleza. Vai ficar uma beleza. Nazi, muito obrigado pela tua presença. E continuamos com o melhor pôr do sol do mundo. Ah, com certeza, né? E temos 2 grandes times campeões do mundo aqui também, né? Grêmio Internacional e Internacional Grêmio. Grêmio, muito obrigado, Nazi, pela tua presença aqui. Espero que não viajes tanto, assim, para estar mais seguido aqui conosco. Vamos ver se a gente consegue, mas tem muita coisa para Segura um pouco, né? Bom, muito obrigado pela tua presença aqui. Então, sucesso, Nazi. Tá bom. O nosso Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana a todos vocês. Um novo encontro na semana que vem. Até lá.